no escritório, Sérgio, gostei. Nós vamos aqui para a última apresentação do dia, mas não menos importante. Depois a gente vai abrir para as perguntas. Façam perguntas, já estou vendo aqui, já tem alguns colegas que passaram, para depois a gente fazer para os nossos palestrantes de hoje. Então, agora eu vou chamar a última apresentação. Por meio de tecnologias, eles estão trazendo de volta o real valor de viver em comunidade. Bacana. Eu vou convidar aqui para o palco o Sidney Haddad, CEO da My Village. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou o Sidney Haddad, eu sou o CEO do My Village e, na verdade, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre tecnologia, tá? Só que antes de falar de tecnologia, eu queria falar um pouquinho para vocês da parte de gerações e como essa geração do nosso Brasil hoje é dividida. Então, quando a gente fala de geração, a gente divide, existe um estudo que divide todas as gerações em períodos e qual foi o impacto desses períodos da tecnologia nas pessoas, tá? Então vamos lá, primeiramente tem o pessoal que são os veteranos. Os veteranos, eles viveram numa época de guerra, né? Tiveram escassez de produtos, de informações. Eles são muito tranquilos, né? Eles querem uma vida mais tranquila, não procuram muita inovação. Os baby boomers, eles já são um pessoal que eles prezam muito pela lealdade nas empresas, né? E a intenção deles é que a vida ela tem que ser muito pacata, ela tem que ser uma vida que ela tem que ser lisa e tem que ficar muito tranquila também. Indo para a geração X. A geração X, o que é? É o pessoal mais paz e amor. Essa galera paz e amor, eles já viveram uma vida que é mais parte de Beatles, a parte de tranquilidade, de trabalho, de estabilidade financeira, estabilidade no trabalho também. A parte da geração Y são as pessoas que nasceram entre 80, cresceram com os computadores, são as pessoas que conseguiram acompanhar o crescimento da tecnologia, nasceram com o computador e acompanharam o crescimento até chegar no celular, tá? E a geração Z, que são as pessoas que fizeram nasceram já com a internet. Só um minutinho, por favor. Desculpa, pessoal, eu estou meio gripado, né? Não quero falar desculpa para vocês, mas isso está atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá. Então a gente fez uma pesquisa no mercado perguntando para as pessoas qual que era o interesse deles dentro do condomínio. É muito engraçado que o que a gente recebeu de resposta é o seguinte: a maioria das pessoas que elas moram em condomínios, elas falaram que o que é mais importante dentro de condomínio é segurança. Segundo lugar, a parte de atividades operacionais. Terceiro lugar, administração. E em quarto lugar, bom relacionamento. Quando a gente olha esse tipo de resposta, o pessoal colocou comunicação lá atrás. Aí eu faço uma pergunta para vocês: é possível ter segurança sem comunicação? É possível ter atividades operacionais sem comunicação? A administração não tem como você ter qualquer um desse tipo de serviço sem comunicação. E o que está acontecendo no mercado? As pessoas estão percebendo isso, muitas empresas estão vendo que existe esse gap, e o que está acontecendo? Está aumentando a oferta de administração de condomínio e pessoas querendo fazer parte desse grupo, tá? E quando existe um aumento de oferta de mercado, vocês têm duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade, o que é? Ou você foca na redução dos custos, ou então você foca no valor do seu produto, né? E você fazendo uma dessas duas possibilidades, você vai conseguir ter maior competitividade no mercado, tá bom? Eu fiz uma pesquisa rápida ontem, olhando lá no site da Jusesp, procurei empresas que nasceram
Cucondo no nome. Uma pesquisa rápida só para a gente ter ideia do que está acontecendo, né? Em 2018, 277 empresas foram abertas. Em 2019, 130 empresas foram abertas relacionadas com o condomínio. Tá? Então vamos lá. Eu gosto de falar desse slide quando eu faço apresentação, quando eu faço alguma palestra, porque ela dá uma ideia muito grande de empresas que focam no valor do produto relacionado com empresas que focam em redução de custos. Maior empresa de entrega de alimentação do mundo, iFood. Maior empresa de transporte, Uber. O Uber não tem nenhum carro, iFood não faz nenhuma comida. Locação de imóveis, Airbnb. Quantos imóveis o Airbnb tem? Nem a sede. Né? A IBM, a trajetória da IBM é uma empresa que começou vendendo máquina de datilografia. Hoje eles vendem serviço, né? E a maioria dos produtos que eles tinham, eles simplesmente deixaram para trás, venderam, trocaram. Empresas que quando tiveram aquele problema lá atrás de aumento de demanda, aumento de pessoas, aumento de empresas, um exemplo legal é a Kodak, Blockbuster, Nokia. O que aconteceu com essas empresas? Né? Onde será que elas erraram? Será que elas não focaram na inovação? Será que elas focaram no produto? Será que aconteceu? Né? Então é isso que eu gosto de pensar com todo mundo. Aqui, a gente viu a palestra das pessoas, né? São várias soluções que existem no mercado. Né? Quantos síndicos tem aqui? Só por curiosidade. Né? É muito legal, porque para vocês, vocês estão olhando essas soluções de tecnologia, só que imagina que legal o celular de vocês com 10 milhões de aplicativos para fazer toda essa administração dentro do condomínio. Né? E é isso que acontece, né? Tem um monte de solução, todas essas soluções estão cada vez mais convergindo, são produtos, e o que está faltando no mercado é o quê? Uma forma da gente conseguir organizar tudo isso daí. Né? Todos esses produtos organizados, eles conseguem trazer para a gente um futuro, que é o futuro que o condomínio vai ter e o mundo vai ter esse condomínio. Então, a gente está falando aqui de inteligência artificial e machine learning. Quando a gente junta todas essas soluções, a gente consegue ter inteligência do tipo, por exemplo, a minha filha, quando ela pega a van na escola, eu sei que ela entrou na van porque ela é monitorada por um sistema. Quando ela chega perto do meu condomínio, eu sei se ela entrou ou não dentro do condomínio, porque tem o controle de acesso. E quando ela entrou na minha casa, eu sei que ela entrou na minha casa porque eu tenho um sistema de automação dentro da minha casa. Hoje, as soluções elas estão todas separadas. Né? Como que a gente consegue integrar tudo isso e fazer alguma coisa mais inteligente? Tornar realmente o condomínio inteligente. Né? E o machine learning é o mais legal também, né? Que é a capacidade da própria máquina aprender e tomar decisões baseadas em fatos não tabulados. Por exemplo, eu tenho lá um motor que sempre usa uma quantidade de amperagem. E sempre que esse motor quebra, um tempo antes ele começa a dar uma variação. Se você mede isso, passa para o machine learning, a própria máquina vai aprender a prever isso. Né? Situações de riscos, então isso que é a inteligência artificial que no futuro todo mundo vai ter, todos os condomínios vão ter. Tá? Outra coisa é o consumo inteligente. A gente fez uma pesquisa bastante com relação à tendência de futuro, quando estava montando a startup. Tem um estudo da Facepopcorn, eles procuraram quais eram as maiores tendências do mundo. Né? E uma das coisas que eles falam é que as pessoas no futuro elas vão cada vez mais se unir, procurar clãs, procurar ter um atendimento personalizado, e isso vai acontecer cada vez mais no futuro. Exemplo que eu dou, e isso acontece já em alguns condomínios, as pessoas toda segunda-feira elas recebem na porta da casa delas todas as verduras e frutas que elas vão consumir durante a semana. Outra coisa que acontece, por exemplo, eu vou dormir na terça-feira, acordo na quarta-feira e meu carro está lavado. Né? Como que a gente consegue fazer isso? Né? E é engraçado que eu falei para vocês das gerações, o Baby Boomer, que é o pessoal que nasceu mais na parte de que é mais estável, que é uma vida mais tranquila, ele já pensa, não, isso daí não dá certo. Já o pessoal da geração Y, da geração C,
está pulando de alegria, falando, nossa, que legal, eu quero esse condomínio, eu quero isso. Né? E é interessante para a gente conseguir fazer esse tipo de comparação. Né? A parte de interface de usuário, hoje em dia, todo esse monte de informação, ele está tudo espalhado. E cada vez mais tudo isso vai convergir. Quem manda na interface do usuário não é a empresa que está prestando serviço para vocês. Quem manda na interface de usuário é o próprio usuário. Isso no futuro vai acontecer, já está acontecendo. Se eu uso o Facebook e quero conversar com o meu condomínio pelo Facebook, eu vou usar o Facebook. Se eu uso a Alexa, o produto da Amazon, se eu uso o produto do Google, a inteligência artificial da IBM, do Watson, não interessa. O que é importante é que é o usuário que vai ter a decisão de usar o produto que ele quer para o condomínio dele e até para a casa dele. Uma rede de relacionamento, as pessoas vão procurar as redes de relacionamento para ter uma comunicação com os moradores. Então, todos os condomínios eles vão ser baseados numa rede de relacionamento, e essa rede de relacionamento é para realmente resgatar o valor de viver em comunidade. A gente viu alguns exemplos aqui de pessoas que, por exemplo, emprestam a furadeira. Eu quero fazer um furo na minha casa, eu não quero comprar uma furadeira. Será que ninguém pode emprestar para mim? É esse tipo de coisa que o futuro vai trazer para a gente, tá? Uma outra coisa, as empresas e os serviços, eles vão estar todos conectados. Né? Cada empresa vai se especializar na sua área e todos eles vão ser conectados. Tudo isso que a gente está falando, essas dificuldades de conseguir converger, todas essas tecnologias, elas vão sumir. Tá? Então o futuro, ele vai trazer tudo isso que está acontecendo no mercado, vai colocar tudo em um único lugar, entregar toda essa solução para o morador de uma forma única, tá bom? E aí fica uma pergunta para todo mundo: alguma empresa está preparada para entregar esse tipo de solução no mercado? Será? É uma pergunta que todo mundo tem que fazer, tá bom? Eu sou o Sidney do My Village, obrigado pela atenção. Fica aí, lá na pontinha que eu posso ficar esperando. Vamos trocar esse microfone. Gente, eu ia pedir, primeiro, parabenizar a palestra do Sidney e também pedir para o Marcos, para a Raquel e para o Gessé subirem aqui para a gente fazer uma rodada de perguntas e depois passar para o nosso sorteio. E a My Village, qual é o desafio principal? Começar a integrar essas coisas todas? Como é que é? A gente passa o dia a dia procurando integrações e procurando entregar uma solução única para o cliente. Né? O nosso principal foco hoje é conseguir converger todas as tecnologias numa interface única e fácil para o morador. Normalmente a gente vê uma preocupação das empresas em entregar uma solução só para quem está comprando um produto e acaba esquecendo de fazer algo realmente fácil para o morador final. Né? Alguns exemplos, tem algumas administradoras até conversam com a gente e falam: pô, ninguém usa meu aplicativo para pegar o boleto. Então, pô, aplicativo para pegar boleto? Não vou instalar aplicativo para pegar boleto. As gerações novas, elas estão preocupadas com outras coisas, né? Então, quando você entrega essa facilidade, outras coisas, produtos atrativos para os moradores, eles acabam utilizando o que você realmente precisa e facilita a sua vida. Eu acho que o nosso grande desafio, nós síndicos e administradores de condomínio, é exatamente como é que a gente faz esse pessoal todo, veteranos, baby boomers, geração X, geração Y, viver em harmonia, né? Porque cada um quer uma coisa, né? Então entrou um dinheirinho lá, o cara quer tecnologia, o outro quer uma salinha para colocar uma mesa de sinuca, que ele está agora aposentado. Então realmente é muito difícil a gente harmonizar tudo isso e o dinheiro é curto, né? Então, não sei, talvez pesquisas que a gente possa fazer para tentar entender. Ou então o prédio já nasce, né? Então o prédio é para melhor idade. Então já nasceu
com esse perfil, então lá os velhinhos vão lá, os veteranos vão lá para poder conviver bem. O outro já quer morar nesse prédio de 25 metros quadrados da Vitacom para poder passar o dia na área comum ou fora de casa. Então, realmente, a gente tem mercado para tudo, por isso que eu acho muito bacana as startups por conta disso, né? De enxergar essas oportunidades e poder virar um bom negócio isso aí. E a primeira pergunta eu faria exatamente para o Marcos. Você tem um percentual, Marcos, assim, de 100 startups que apareceram lá com uma ideia boa? Quanto percentual que virou uma empresa que viabilizou como negócio? Assim? Do Sebrae eu não tenho esse número. A média no Brasil, tem estudos que dizem que na média 10% sobrevivem ao longo de, para mais de 5 anos. Então é até um desafio que a gente lança para as startups que entram, né? Então entraram 10, não sei se a Raquel vai lembrar disso, mas em uma das oficinas já foi o Chaves, né, que é o nosso colaborador, falou: olha, estou vendo 10 startups aqui, daqui 5 anos só vai ter uma. Então já é um desafio que a gente joga logo de cara para eles se prepararem para isso. Me falaram outro dia, não sei daqui a quantos anos, mas era pouco, não sei, 10 anos, metade das profissões que existem hoje não vão existir mais, quer dizer, a velocidade exponencial é muito louca. Sabe uma coisa que é interessante até sobre esse assunto das startups morrerem? A gente acaba fazendo parte de grupos de startups, a gente vê muitas startups novas e a gente acaba entendendo o problema e por que as ideias boas elas não realmente acontecem. E muitas vezes é por falta de experiência do próprio empreendedor. Então foi uma coisa legal que você comentou aqui, né? De que tem muitas startups vão procurar vocês, procurar os administradores para pedir uma validação. Dê atenção para essas startups, porque talvez a sua ajuda possa te trazer um negócio novo e que pode fazer uma diferença muito grande para você, né? É isso mesmo. Nessa questão de ajuda, existe um ponto crucial na vida da startup que chama a procura do market fit, que é assim, quanto e de que maneira esse mercado toparia o meu serviço. Isso envolve também a monetização disso, né? Então não achem estranho quando uma startup te faz um questionamento, numa fase mais de ideação, de quanto você pagaria pelo meu serviço. Não respondam de graça, por favor. Que ele já morre com as 50. A questão é assim, é difícil também para vocês falarem assim, não, mas esse serviço que você está me oferecendo, ele economiza para mim as férias do zelador. Não preciso mais ter um zelador que tira férias porque whatever. Esse serviço que você presta para mim, ele economiza energia elétrica e eu consigo mensurar. Só de você dar para ele mensurar a quantidade de economia que você gera para ele, ou também o valor de experiência que aquilo para o condomínio tem, já é uma forma de ele precificar isso e colocar isso no mercado. A hora que ele acertar o que ele chama de market fit, ele está meio caminho andado. Então a taxa de mortalidade dele dali para frente é menor. Aproveitando já a palavra com a Raquel, a Débora, a Vani, que é a síndica terceirizada, ela está perguntando, o colaborador do Correio precisa acessar a dependência do condomínio onde o armário está instalado? Isso também não fragilizaria a segurança do prédio? Sim, dentro de certos gates de segurança que são pré-estabelecidos no protocolo de segurança junto ao prestador de serviço de portaria, seja ele a portaria virtual, a portaria remota. Nesse protocolo são estabelecidas questões, uma delas é a localização, alguns ficam dentro da clausura, então a entrega é feita dentro da clausura num ambiente de segurança ainda, outras vezes é colocado dentro da antiga portaria, que não tem mais a figura do porteiro, e você estende a clausura até a porta da portaria e ali vira uma área para receber as encomendas e para entregar. Outras vezes fica antes do hall de entrada do condomínio, em que dali para frente você teria acesso aos elevadores, a parte social do condomínio, mas você põe antes do hall e as pessoas ainda têm um controle de acesso para esse último gate de segurança.
Um dos protocolos é o entregador. Os correios é uma questão mais facilitada, porque normalmente o entregador daquela área é sempre o mesmo, ele tem uma credencial dos correios e tem uma identificação própria. Outros entregadores, que representam hoje mais de 60% das entregas, normalmente eles falam para quem e para que apartamento ele tem uma entrega. É uma das formas de validação de identidade, porque ninguém sabe que o João mora no 103, a não ser uma pessoa que realmente tem uma entrega para fazer. É uma das formas de validação de veracidade de entrega, mas os protocolos de segurança são bem estabelecidos junto com a empresa prestadora do acesso. Muito bom. Aqui a pergunta aqui é interessante porque ela fala assim: e todas essas inovações, vocês estão preparados para um plano B se houver falha? Eu acho que vale também para todos. O plano B de falha, né? O pessoal sempre pergunta quando o nosso sistema Sidney, mas eu uso o seu sistema para fazer a comunicação com a portaria, ou eu uso o seu sistema para fazer a comunicação com a administradora, eu uso o seu sistema para pegar as informações de IoT da minha casa, da minha residência, e tudo isso facilita mais minha vida, né? E se parar o sistema, Sidney, como que eu vou fazer? Do mesmo jeito que você faz hoje. Simplesmente isso, a maioria das respostas é simplesmente essa, né? Porque como eu falei hoje com relação à parte de gerações, é difícil hoje a gente criar uma solução que ela consiga atender todas as gerações. Então, no prédio, você vai ter lá aquela geração Baby Boomer, você vai ter aquela geração que é a geração X, a geração Y, né? E você vai precisar manter os seus processos num período todos, tanto para geração 1, para 2 ou para 3. Né? Então, na maioria das respostas, né, não sei quem que fez a pergunta, mas se tiver algum exemplo específico para perguntar, a gente podia talvez tentar ir ao ponto, mas a maioria das vezes é a mesma informação. Né? Você vê, o pessoal fala em portaria remota, né? Se o meu sinal da internet cai, a minha conexão com o meu porteiro caiu. Então, o pessoal pensa, né, em duas linhas celular, alguma coisa para poder ter uma redundância. No nosso caso, a gente sempre pensa na redundância. O aparelho funciona offline, ele é ligado à internet, mas se o entregador chegar no momento em que ele está usando, às vezes, o Wi-Fi do próprio condomínio, né, do sistema de portaria, que ele é bem estável, esse sistema deu algum problema, ele tem uma redundância de um plano 3G, ele funciona através do plano de dados da operadora. Esse sistema deu problema, ele ainda consegue fazer a entrega, ele funciona offline. O que vai acontecer entre uma entrega e a outra? Entre o restabelecimento do serviço de internet, ele vai demorar um pouco mais para notificar, porque o aparelho guarda todas as informações que o entregador, tanto do correio, outros fizeram a entrega, tal hora, quem foi o entregador, etc., para o apartamento, só que ele não conseguiu comunicar com a nuvem. No momento em que a internet restabelece, ele comunica com a nuvem e o destinatário é notificado no telefone. Uma vez comunicado pela internet, mesmo que você recebeu a notificação, se você chegar e não tiver internet de novo no aparelho, você consegue fazer a retirada que já está salvo no cache do aparelho, aquela informação. Então, assim, acho que tudo é muito voltado para a redundância. Que salvaguardas de segurança você coloca no sistema? Agora, tem algumas situações que são de usabilidade. O Cid fala para mim, eu tenho no condomínio uma senhora que não tem celular. E agora, como é que você atende? Ela tem, não tem problema, ela recebe um tag, recebe um código um QR Code fixo, a gente tem um onboarding para ela aprender a usar. Então, são situações de plano B diferentes. Uma situação é operacional e a outra situação é de usabilidade, porque como aquelas pessoas vão operar aquela solução que você está oferecendo. Se tudo der errado. Só dá um som aqui no microfone azul. Acho que só no sistema de compras, se tudo der errado, faltar a internet cair, a gente ainda tem sempre um telefone. E o Catabox tem uma área de back-office, a gente tem algumas administradoras que terceirizaram o serviço de compras com a gente. Então sempre vai ter o telefone para a gente recuperar o processo, que porventura tenha dado algum problema no sistema que vocês estiverem usando no condomínio. Só um último adendo, pensando do ponto de vista de ecossistema,
Hoje a gente tem muita empresa que oferece soluções similares, né? Então, se você vê que uma empresa está constantemente falhando com você, é muito mais fácil você trocar e buscar outras soluções no mercado, né? Antigamente era só EasyTaxi, depois veio o 99, veio o Uber, veio o Cabify, hoje a gente tem um monte de opções, né? Cada um tem as suas características, as suas vantagens. Então, acho que é também entender o histórico da empresa, a preocupação que a empresa tem com você, a solução que ela entrega e, em caso de falha, buscar o competidor, né? Acho que o mercado está bem aquecido. Nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Como é que vocês fazem para patentear essas ideias? Hoje funciona aqui no Brasil? Você tem que ser bom. É difícil, né? Porque são ideias, não tem, você tem que ter uma capacidade de execução, uma capacidade de desenvolvimento e capacidade de gestão. Então não adianta, tem muitas reuniões que a gente vai fazer, o pessoal fala, tem que ensinar um NDA. Então, para que assinar NDA? Não tem, eu posso falar tudo da minha empresa para você, não tem problema nenhum. Né? Você pode copiar tudo que eu estou fazendo, não tem problema. Mas a grande vantagem que essas startups têm são pessoas focadas única e exclusivamente na solução. Então, a capacidade de execução bem gerida não traz essa preocupação de patente, principalmente nessas startups como as nossas, que são de ideias. Talvez do armário tenha algo para se patentear, mas não sei se a parte de solução acaba... Alguém vai copiar se for mexe uma coisinha ali e já fala que é outro produto. Exatamente. De qualquer maneira, acho que, desculpa, a gente também como startup, a gente começou a criar uma relação diferente com a concorrência. Tanto que se você olhar para as Colotecs, dentro das próprias Colotecs tem concorrentes nossos e tem empresas que têm soluções parecidas e a gente faz reuniões juntos e a gente discute inclusive questões regulatórias. Cara, vamos fazer uma BNT para regulamentar essa questão e assim, então a forma de se relacionar mesmo entre concorrentes mudou, né? A questão assim, a decisão de compra é do usuário e ele vai decidir quem ele acha que cabe no momento de compra dele. Do nosso lado, na verdade, a gente tem um esforço a gente fala que o sistema tem uma inteligência por trás para entender performance e consumo. Um exemplo banal de uma operação que teve uma cotação para vistoria de fachada. Tinham duas opções, ou a mão de obra que durava numa cadeirinha ou o drone. O drone era mais barato, mas a síndica não estava familiarizada com a solução drone, ela optou pela cadeirinha. Né? E aí a gente entende que ele tem uma oportunidade, talvez uma oportunidade de ser mais explícito nos benefícios de um serviço em relação ao outro. Havia uma insegurança do lado dela, falou, por que ele é tão mais barato do que a cadeirinha? Será que ele vai conseguir fazer a vistoria do telhado, enfim. Então tem uma preocupação em aprender também com o mercado, com o usuário. E aí quanto mais, pegando um pouco do gancho que todo mundo falou, acho que quanto mais rápido você reage à necessidade do usuário, melhor você vai ser absorvido e isso vai ser muito mais bem utilizado. Então a gente tem essa preocupação de estar sempre olhando qual é o comportamento do usuário, onde estão as dores. Né? A gente sabe que um condomínio é diferente de uma empresa, e que um condomínio A é diferente de um condomínio B, e que existem perfis, existe condomínio com piscina, existe condomínio sem piscina, existe condomínio de prédios mais antigos, mais novos. Então o sistema ele não pode ignorar as peculiaridades de cada um dos nossos clientes. É ótimo ver startup que tem as respostas bem alinhadas e que reflete a verdade, né, do que é empreender hoje. Né? A ideia é commodity, né? Qualquer pessoa pode ter uma ideia num bar, num happy hour, num café. O que difere é a capacidade de execução e a capacidade de entender quem é o potencial comprador disso. Né? Só para trazer o aspecto teórico, né? Em 2006, um pesquisador trazia o conceito de inovação aberta. Né? O que é inovação aberta? É você não fazer inovação dentro da sua empresa, trancafiada, 7 chaves e não conta para ninguém. Né? Você pode sim compartilhar, você como empresa, compartilhar o seu desafio, compartilhar as suas dificuldades e mesmo chamar o seu fornecedor, o seu concorrente, o seu cliente para desenvolver junto com você. Né? Então a questão de propriedade intelectual, claro que ela é importante em alguns segmentos,
mas ela acaba tendo um papel secundário e a questão da colaboração entre empresas hoje é muito forte, né? E isso eu vi, eu trabalhei em multinacional coreana, o vice-presidente de uma companhia jogava golfe com o vice-presidente da concorrente direta, assim. Então faz parte hoje em dia você compartilhar os desafios e desenvolver algo juntos. Aqui no Secov nós temos no nosso grupo de administradoras, um grupo grande de administradoras que a gente entende que a gente ganha muito mais compartilhando informações e dificuldades do que se fechar numa clausura e falar, não, isso aqui é meu, eu vou abrir para o meu concorrente. Então, realmente eu acho que é dividir para somar. Aqui até um colega, o Stefano da Zangari, ele está perguntando, você lembra de outras Condotex na área de administradora de condomínios, algum produto que você lembre que estava sendo desenvolvido no momento, assim, você lembra, para a área direta de administradoras? De cabeça eu não lembro. Passaram algumas dessas empresas pela gente. Eu acho que lá na referência da Liga Ventures tem algumas. Tem uma startup que eu achei bem interessante, é um modelo bem diferente mesmo. Eles estão num momento de validação. É uma administradora de condomínio, só que é uma administradora de condomínio totalmente remota. Então não existe nenhum tipo de comunicação da administradora em si com o condomínio. É um modelo bem diferenciado, eles estão validando, entraram em contato comigo umas 2, 3 semanas atrás. Como eu sou da Baby Blue, não vai funcionar isso aí. A reunião de condomínio virtual. Então a reunião era virtual, era por Skype. Já tem alguns colegas que estão. Hoje algumas empresas que usam o MyVillage, alguns condomínios que usam o MyVillage já têm reuniões de assembleia que duram 5, 10 minutos com 4 pessoas dentro da assembleia sem nenhum tipo de discussão. Parece loucura, mas é uma geração que estão buscando essa geração. Aí o pessoal vai falar, não. Mas quando a gente junta essa geração, essa inteligência do pessoal de mercado, com esses caras que estão dando essas ideias, é aí que nasce o negócio e que criam, que o pessoal chama das unicórnios, né? Dessa questão de administradoras, eu consigo lembrar da Lara PP, que tem essa proposta de ser uma administradora mais virtual, né? De trabalhar as informações de uma maneira mais transparente. Eles trazem essa proposta de valor para o condomínio. Eu consigo lembrar deles. Então, foi uma desse tipo que a gente teve uma experiência, mas é muito restrito o mundo que eles conseguem atingir do dia a dia do condomínio, e a vida em condomínio, quem está aqui é síndico e administradora sabe quão mais amplo ele é. Então realmente ainda, eu acho que a ideia pode ser boa, agora falando sério, mas eu acho que ainda está no embrião muito pequeno para poder substituir hoje uma administradora do jeito tradicional, que a cada dia tem que se completar, né, para poder sobreviver e para poder atender os condôminos. Realmente a vida em condomínio eu falo que é equiparável a uma empresa de médio porte, não é nem pequeno, porque é muito detalhe e muita responsabilidade. Nesse sentido, a administradora tem 2 possibilidades, eu vejo assim. Uma é ficar com medo e segurar os clientes, sei lá o quê, e a outra é ser parceiro. E aí desenvolver e colocar inovação para dentro do cliente dele através de parceria. E eu acho que ser reativo não vai facilitar, né? Olha a Kodak. Não, a gente não tem controle do mercado, né? Então, se você achar que é dono do mercado, você está começando a perder. Né? Mas eu queria perguntar para o Gessé, uma pergunta aqui, nessas cotações, tem um prazo médio de resposta? Porque normalmente nós síndicos somos ansiosos, porque o pessoal quer para ontem e às vezes uma empresa é ágil e a outra não responde. Então vocês vão cortando essas empresas? Como funciona isso? Bom, é por isso que a gente não ficou refém só da ferramenta e viu a necessidade de criar uma estrutura de back-office que opera a plataforma. Então não adianta ter uma plataforma que o fornecedor demora 6 dias para responder. Então a gente tem um tempo, uma vez que a cotação vai e a gente monitora que ela chegou ao fornecedor, existe uma equipe que fica fazendo essa cobrança, e aí sempre tem um acordo, então eu vou te devolver a cotação em 48 horas, 72 horas, enfim. Após isso, a gente, óbvio que tenta trazer o maior número possível de
cotações, mas a gente devolve dentro do prazo, dizendo, olha, pelo menos uma respondeu ou duas responderam. Por isso a gente tem a questão de homologação de fornecedor. A gente tem um cuidado em sanear a base para manter sempre fornecedores que atendam o prazo. Por isso é importante aquela parte da plataforma de avaliação e homologação de fornecedores. Então, na medida que esses fornecedores recebem cotação e eles não vão devolvendo, a gente tenta sanear, quer dizer, a gente tenta tirar da plataforma. A gente sabe que existe uma gama de serviços, de prestação de serviços que atendem condomínio, que não prezam pela excelência. Né? Você está falando aí eu moro em condomínio, né? Do jardineiro, do piscineiro, enfim, não menosprezando, mas a gente não tem muitas vezes estrutura administrativa. Então, o que a gente faz? A gente tenta sempre oxigenar a base que está dentro da plataforma, trazendo novos fornecedores, e dentro do possível a gente também presta um serviço de orientação ao fornecedor, mostrando para ele, olha, você tem a possibilidade aqui dentro da plataforma de receber 200 cotações, 100 cotações. Então a gente mostra também, tem um trabalho de inteligência de mercado, onde a gente mostra que ali tem uma oportunidade de negócio, a gente consegue sinalizar volume, a gente consegue mostrar volume, e aí a gente apoia muitas vezes o condomínio, em vez de compras spot, né, que são as compras pontuais. Quando o sistema mostra para a gente que existe uma repetibilidade, ali tem uma oportunidade, por exemplo, de um contrato de fornecimento. E o contrato de fornecimento você consegue melhorar preço e garantir entrega e performance. E a parte fiscal, vocês têm como controlar se a empresa emite nota fiscal, se ela está preparada para fazer as retenções de impostos? Isso, na homologação a gente faz o processo de avaliação da empresa dentro de um critério que a gente define de saúde financeira, score dele, Serasa, SPC, e aí a gente cadastra ele. A gente efetivamente não consegue fazer, a não ser que seja uma solicitação da administradora, em que a gente é possível fazer, né? Mas a gente não é um modelo padrão que está dentro da plataforma de gestão, por exemplo, da documentação acessória do prestador de serviço. Então, para garantir que o prestador recolha INSS, FGTS, PIS, COFINS, enfim. Mas isso é possível ser customizado, isso não está dentro da plataforma, tem uma estrutura de back-office onde a gente, se houver a necessidade do administrador ou do síndico de que isso seja feito, aí é negociável dentro do valor da plataforma. Mas na homologação existe uma avaliação e um score de performance. Tá? Só complementando a pergunta, no caso, você coloca lá um cara que vai limpar a caixa d'água. Teoricamente, se ele não for de Simples Nacional, ele vai ter algumas pensões, ele pode ter pensão de INSS. Isso já você não consegue ver na cotação. Se ele é optante, se ele possa ter uma intenção. Não, no momento do cadastro, a hora que eu vou cadastrar ele na base, isso tudo já é colocado. O CNPJ, se ele é simples, qual é a faixa que ele se enquadra, se ele é faixa 1, se ele é faixa 2, se ele é faixa 3, se ele é faixa 4, ele tem que reter o INSS. Então, no momento do cadastramento, quando ele vai para a base, ele já passou por essa fase que a gente chama de homologação. Então, se ele foi para a base, ele já foi com isso, ou a gente sinaliza as características daquele fornecedor. Já teve situações em que o condomínio falou, olha, esse fornecedor especificamente não tem determinadas características de homologação. Não tinha uma NR para trabalhar em determinada condição. O síndico assume a responsabilidade. Tem muita firma pequena que trabalha com condomínio, né? E aí a gente fala, olha, ele não está homologado, ele não passa dentro dos critérios, mas aí a ferramenta é o que a gente está falando, nada garante que a compra vai ser feita na ferramenta. Se o síndico tiver a indisciplina de sempre fazer por fora para preservar algum relacionamento comercial que ele tenha por alguma peculiaridade específica, a gente não consegue ver. Mas sim tem um cuidado no momento da homologação. Legal. Gente, infelizmente a gente tem que acabar, o nosso tempo acabou. Ó, só estou aqui, ó, cadê? Mônica Barlato, quem é? Aí, olha lá. Você já tem uma futura cliente. A Mônica falou que quer apresentar o projeto startup dela para o seu horário no Sebrae, mano. A inscrição é feita no site, já está aberta já, depois eu te passo o link. Posso soltar um desafio? Não sei como que está o tempo aqui, mas ela tem estourado, mas rapidinho, pode falar. Só rapidinho, a gente sempre gosta de compartilhar as nossas ideias. Né? Você está disposta a compartilhar essa ideia com a gente?
No futuro a gente vai saber, vai convidar você para ver se deu certo. Então, uma nova Facebook aqui, uma nova Google, uma nova... Gente, nós vamos passar para o sorteio os patrocinadores, mas é importante que vocês avaliem o evento. Né? Assim que vocês fizeram a pergunta, né? Fazer a avaliação através do QR Code é importante para nós também, para ouvirmos coisas boas, alguma crítica construtiva. Então, por favor, responda.